Invocando a presença de Deus, então dou por aberta essa sessão do Tribunal Pleno de Justiça Esportiva do Futsal do Paraná, nessa sessão do edital de citação e intimação número 8 de 2024. Queria agradecer aqui o Nobres Pares, meu vice-presidente, Dr. Jefferson, que já em franca recuperação atlética, já se encontra aqui presencialmente, doutora Gisele, doutor Arthur, nobre relator do longo e extenso processo de hoje, o doutor Fernando. Agradecer também a presença do doutor Denis Salmada, nosso procurador-geral, também o nosso nobre defensor, o doutor Alberto Goldstein, aqui, a nossa nobre secretária, a doutora Ana, e aqui fazer uma menção especial aqui para um visitante que se encontra, o doutor Célio, né? Doutor Célio, muito obrigado por se faz presente aqui, e que o senhor curta e goste da justiça esportiva, quem sabe podendo integrar os quadros desse grande tribunal. Realizando todas essas cumprimentos de praxe, de pronto, apregou o único processo da pauta, recurso 13 de 2024, autos 158 de 2024, em que os recorrentes são tanto Procuradoria quanto Coronel Futsal, em que os recorridos também, Procuradoria e o Coronel Futsal. E diante do exposto, passo já de pronto a palavra para o nobre relator para proferir relatório. Obrigado, presidente. Saúdo a quem saúdo e saúdo todos os demais presentes presencialmente e virtualmente. Não vou nominar para ser mais rápido e breve possível. Vamos lá. Recurso 013/2024, processo número 158/2024, Copa União Masculina 2024, categoria adulto masculino, jogo número 30, Coronel Futsal versus Operário Laranjeiras Futsal, no dia 22 de maio de 2024. Recorrentes: Procuradoria de Justiça Desportiva e EPD Coronel Futsal. Recorridos: Coronel Futsal, EPD, Giovanni Mensky, Arnaldo Silva e Rudinei José Tomalak, e Procuradoria de Justiça Desportiva. Tratam-se de recursos voluntários interpostos nos autos 158/2024 pela Procuradoria de Justiça Desportiva e pela EPD Coronel Futsal, em face da decisão da primeira comissão disciplinar deste colendo Tribunal de Justiça Desportiva que, 1. Por maioria de votos, condenou o técnico da EPD Matheus de Holanda Nunes, segundo o denunciado, ao pagamento de multa no valor de R$ 1.500, mais 30 dias de suspensão pelo artigo 243-C, onde a infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD ficou absorvida pela primeira, e absolvido da infração do artigo 258-B. 2. Por unanimidade de votos, condenou o médico da EPD Flávio Luiz Petroni Júnior, terceiro denunciado, a pena de 180 dias de suspensão pelo artigo 254-A, parágrafo 3º do CBJD. 3. Por unanimidade de votos, condenou o dirigente da EPD, Giovanni Mensky, quarto denunciado, ao pagamento da multa no valor de R$ 1.500, mais 30 dias de suspensão pelo artigo 243-C do CBJD e suspensão de 180 dias pelo artigo 254-A, parágrafo 3º do CBJD. Item 4, por unanimidade de votos, condenou os dirigentes da EPD Arnaldo Silva e Rudinei José Tomalek, quinto e sexto denunciados, ao pagamento de multa no valor de R$ 1.500, mais 30 dias de suspensão pelo artigo 243-C do CBJD e suspensão de 180 dias pela infração do artigo 254-A, parágrafo 3º do CBJD, onde a infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, foi absorvida pela condenação nas demais infrações, conforme voto do relator de primeiro grau. Por unanimidade de votos, condenou a item 5, por unanimidade de votos, condenou a EPD, sétimo denunciado, uma única vez por infração ao artigo 213 do CBJD, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000, mais a perda de mando de 3 partidas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 213 do CBJD,
e uma única vez multa no valor de R$5.000 nos termos do artigo 258, inciso 258D do CBJD. A primeira comissão disciplinar entendeu que restou comprovada a ameaça realizada pelo técnico da EPD, Matheus de Holanda Nunes, segundo denunciado, através dos vídeos, boletim de ocorrência e a presunção de veracidade da súmula, juntado aos autos. Entendeu ainda que, por ser um ato mais gravoso, absolveu o segundo, chamar o árbitro de vagabundo, nos exatos termos do artigo 183 do CBJD. Considerou os fatos como graves e a inexistência de antecedentes na dosimetria da pena. Com base no vídeo juntado aos autos... Peraí. Calma, gente. Também entendeu a primeira comissão que restou comprovado que o médico da EPD, Flávio Luiz Petroni Júnior, agrediu o árbitro em meio à confusão e depois, em postura ameaçadora, se pôs ao enfrentamento utilizando seu porte físico avançado, o que ficou comprovado através do vídeo juntado aos autos, retratando o que foi escrito na súmula do jogo. De forma covarde, deu um tranco em minhas costas com o ombro, fazendo com que a minha cabeça realizasse um movimento de chicote, e da agressão resultou um torcicolo após algum tempo. Com isso, a primeira comissão considerou a existência de antecedentes, considerou que estava evidenciado isso, e considerou a existência de antecedentes e a inaplicabilidade do artigo 182 do CBJD, reincidência dos fatos como graves na dosimetria da pena. Ainda, a primeira comissão entendeu que as imagens colacionadas pela Procuradoria na denúncia, bem como os vídeos juntados, não deixam dúvida quanto aos fatos imputados ao dirigente da EPD, Giovanni Menski, quarto denunciado, sendo possível verificar que o denunciado, assim que o árbitro apita o final da partida, invade a quadra com clara intenção de agredi-lo, só não fazendo naquele momento, em razão da atuação dos seguranças que já haviam entrado na quadra. Porém, na sequência dos acontecimentos, visível no vídeo 5, juntado pela Procuradoria, denota-se que o denunciado agarra o árbitro pelo pescoço e certamente não foi para protegê-lo. Tenta arrastá-lo para fora da quadra. Reproduzo aqui as imagens trazidas pela Procuradoria por representar de forma irrefutável prova suficiente para a agressão do árbitro. Esses foram os entendimentos da primeira comissão. Considerou os fatos como graves por ser dirigente e a inexistência de antecedentes na dosimetria da pena. Também entendeu a primeira comissão que as imagens colacionadas pela Procuradoria na denúncia, bem como os vídeos juntados, comprovam a efetiva agressão do dirigente da EPD, Arnaldo Silva, quinto denunciado, ao árbitro, ato praticado de forma covarde pelas costas, mesmo em meio à multidão que se formou em volta do árbitro com segurança. Entendeu ainda que a ameaça prevista no artigo 243C, dizer que iria matar o árbitro se entrasse no túnel, e a agressão, artigo 254A, parágrafo 3º, evidentemente são atos de respeito e, portanto, uma conduta contrária à disciplina e à ética, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, restando esta infração absorvida pelas demais, nos termos do artigo 183 do CBJD. Considerou os fatos como graves por ser dirigente e a inexistência de antecedentes na dosimetria da pena. Entendeu ainda a primeira comissão que, no vídeo, além do dirigente de camisa verde, senhor Giovanni, e o dirigente Arnaldo Silva, é possível ver mais um dirigente agredindo o árbitro, que chega, inclusive, a dar um empurrão com as duas mãos no peito do oficial de arbitragem. Diante das circunstâncias, entendeu a comissão que não há qualquer razão para duvidar das narrativas trazidas pelo árbitro na súmula do jogo, que tem presunção de veracidade, especialmente quanto às ameaças que, aliás, foram cumpridas, e quanto à agressão pelo dirigente da EPD, Rudinei José Tomalek, sexto denunciado. Entendeu ainda que a ameaça prevista no artigo 243C, dizer que iria matar o árbitro se entrasse no túnel, e a agressão, artigo 254A, parágrafo 3º, evidentemente são atos de desrespeito e, portanto, uma conduta contrária à disciplina e à ética, restando esta infração absorvida pelas demais nos termos do artigo 183 do CBJD.
Por fim, entendeu ainda a primeira comissão que a EPD Coronel Futsal, equipe mandante, foi incapaz de prevenir e reprimir eventos desastrosos e repudiáveis, como se viu nas imagens relacionadas aos autos. Entendeu que as imagens e vídeos são provas irrefutáveis da conivência da EPD para que os fatos ocorressem, chegando ao absurdo de ver em uma imagem um dos seguranças abrindo o portão de acesso à quadra e chamando os torcedores, incitando a violência. Fato que demonstra o despreparo emocional e profissional. Entendeu que restou comprovado não só pelo relato dos árbitros a desordem generalizada, a invasão da quadra por dirigentes e torcedores e, sobretudo, a agressão e o arremesso de objetos na tentativa de acertar membros da equipe de arbitragem. Considerou os fatos como graves e a reincidência, existência de antecedentes, na dosimetria da pena. Em suas razões recursais, alega a Procuradoria recorrente que se faz necessária a majoração das penas imputadas aos dirigentes da EPD Giovanni Menski, Arnaldo Silva e Rudinei José Tomalek, ante a gravidade da conduta praticada pelos recorridos que agrediram, ofenderam e ameaçaram a equipe de arbitragem de forma extremamente grave, que somente não foram piores, pois o árbitro conseguiu se desvencilhar e retornar ao centro de quadra. Também pede a majoração da pena de perda de mando para no mínimo 5 partidas sem torcida, em concreto, em relação à recorrida Coronel Futsal, seja pelo fato de existir 4 antecedentes específicos vigentes, seja pela repetida e covarde agressão aos árbitros. Alega que se não bastassem as ameaças e agressões perpetradas pelos dirigentes da EPD, também houve agressão por parte de torcedores, homens e mulheres, que tiveram acesso à quadra de jogo após a abertura do portão pela segurança contratada pela recorrida. Em suas contrarrazões, os recorridos, dirigentes da EPD e a EPD Coronel Futsal alegam que o aumento das penas solicitado pela Procuradoria de Justiça Desportiva revela-se totalmente desproporcional e em desacordo com os princípios de justiça que norteiam o direito desportivo, que o pedido da Procuradoria, ao buscar penas exacerbadas, configura uma medida punitiva extrema, sem qualquer critério razoável, violando o princípio da razoabilidade esculpido no artigo 2º, inciso 4 do CBJD. A inaplicabilidade, alego ainda a inaplicabilidade do artigo 243-C do CBJD em razão da ausência de comprovação de ameaça. Alegam que a Procuradoria busca aplicar novamente o artigo 258 do CBJD, incorrendo em bis in idem, o que é vedado pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Inciso 55 da Constituição Federal. Alegam que a falta de dolo específico e a ausência de intenção lesiva afastam a subsunção das condutas ao artigo 254-A. Alegam ainda que é necessário prova inequívoca de que a EPD concorreu de forma culposa ou dolosa para a prática das infrações, o que não foi demonstrado. Pugnam pela manutenção integral da decisão de primeira instância ou pela redução das penas aplicadas, conforme requerido pela defesa. Desculpe. Em suas razões recursais, a recorrente Coronel Futsal, EPD, requereu a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso voluntário, nos termos do artigo 147-B do CBJD, o que foi deferido pelo presidente descolendo no Tribunal Pleno ante a impossibilidade de análise perfunctória por esse relator naquele momento. Alegou ainda que, pela análise dos fatos e das provas, as penalidades impostas são desmedidas e devem ser atenuadas, que a função das sanções desportivas é educativa e disciplinar, não punitiva extrema, devendo sempre observar a proporcionalidade e a justiça. Alega ainda a recorrente Coronel Futsal que, por se tratar de partida de grande rivalidade entre as equipes e de grande valor pecuniário envolvido, a EPD recorrente providenciou a vistoria de sua praça de desportos, a qual se encontra apta para realizar eventos desportivos, conforme atestado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Solicitou o comparecimento de efetivo policial a fim de se fazer presente no evento de tamanha relevância e ainda contratou mais seguranças privados, responsáveis por realizar a prevenção e segurança do evento,
que quando de fato ocorreram os eventos de natureza de desordem, não narrados em súmula, houve sim um controle repressivo por parte dos responsáveis, demonstrando que a recorrente tomou sim todas as medidas preventivas e repressivas para conter quaisquer atos de desordem dentro e fora da praça desportiva. Alega ainda a recorrente EPD que o árbitro registrou boletim de ocorrência após o término da partida sobre os fatos ocorridos antes do apito final. Contudo, deixou de registrar as supostas ameaças sofridas à autoridade policial, fato que compromete a credibilidade e a seriedade da denúncia. A recorrente coronel Futsal solicitou o arquivamento da denúncia com a absolvição dos denunciados, preservando sua integridade e reputação no âmbito desportivo, ante a ausência de provas suficientes para a configuração da infração descrita no artigo 234-C do CBJD. Sucessivamente requereu pela minoração das penas pecuniárias aplicadas, tendo como fundamento ser uma equipe do interior do estado do Paraná que pode ser gravemente prejudicada se for mantida a aplicação da pena de multa nesses patamares. Por fim, requereu a aplicação dos benefícios do artigo 182 do CBJD para que toda e qualquer penalidade imposta ao clube ou ao seu preposto sejam diminuídas pela metade, visto que a equipe é amadora e participa de competição que congrega exclusivamente atletas que não possuem contrato especial de trabalho desportivo, condição sine qua non preconizada na Lei Pelé para definir a condição de atleta profissional. Também requereu que seja concedidos os benefícios do artigo 182, parágrafo 2º do CBJD aos denunciados Matheus de Holanda Nunes, Flávio Luiz Perotoni Júnior, comissão técnica, Giovanni Mensky, Analdo Silva e Rudinei José Tomalac, diretores, posto que preenche os requisitos objetivos de tal benesse. A douta Procuradoria apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso voluntário, alegando que o tipo legal previsto no artigo 243-C independe de concretização de ameaça, em atenção ao princípio da economia processual e oralidade. Raticou os fundamentos contidos em seu próprio recurso e pugnou pela rejeição do pedido de aplicação do artigo 182 do CBJD, considerando que não estão preenchidos seus requisitos, uma vez que o recorrente participa da série Ouro, tratando-se, portanto, de equipe profissional e por ser reincidente e os fatos de extrema gravidade. Este é o relatório, presidente. O relatório. Peço perdão, 243 com 234, tá, gente? Perfeito. Não havendo discussão, aprova a recepção de prova pela Procuradoria? Boa noite, sim, senhor presidente. 2 vídeos, por gentileza, vídeo 2 e 5. Por gentileza, doutora Ana. A ordem sempre vai seguir Procuradoria e Defesa, tendo em vista que os dois são recorrentes e decorridos. Perfeito? Obrigado. Isso. Coronel Policial J. Souza. Agora o jogo do Polo Esportivo 5 para a equipe do Operário, 2 para a equipe do Coronel Policial J. Souza. Agora o pessoal não precisa do ar para reclamar, mas não é dentro de fora. Dentro de fora que invadiu a quadra. Então, para cima do arco. Mas não é fazer isso, né? Doutora, senhor presidente, na verdade, tem acredito que é o vídeo 2, é o vídeo do Seguranças da Breno, no meu arquivo está com o vídeo 2. Se puder verificar qual que ficou salvo, doutora, por gentileza. Quer que a segurança faz assim ainda para entrar? O jogo do Polo Esportivo. Bem lá atrás, bem no vermelho de lá. Não, um vídeo bem curtinho, deixa eu... Sim, mas vai lá atrás que vai entrar. Líder da Liga. Verifica o vídeo 1, por gentileza, Ana.
Jogo do ponto esportivo. Cinco para a equipe do Operário. É um de 23 segundos do segurança. Deve ser o menor ali, ó. Sossega. Deixa, se você deixar aquela tela maior, tem do lado quanto que. Deixa ele maior, né? Aperta lá em cima do lado do X. Não, aí. Aí você vê qual que é o. No tamanho, ó. Deixa o 10 ali, ó. 23 segundos. Veja o 10. Né? Veja o 10, veja para baixo que são. Coloca, então. Coloca o. Coloca o 5. O vídeo 5 é um de 1 minuto e 44. Esse é o 5. Esse é assim. Todos já viram o vídeo também aqui? Você conseguiu? Aquele lá? Aquele da segurança, mulher mandando entrar? Cara, isso tinha uma... Deve ser no vídeo. Esse é no vídeo 2 ali. Isso. Não sei se é isso. Porque também ele aparece já focado em segurança. Infelizmente, J. Souza pode receber punição por isso. Esse.
Ele está satisfeito, silêncio. Mas fez exibição de prova? Não. Por parte da defesa, não. Pois bem, realizada a exibição de provas, passo então a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor presidente, por ver a oportunidade para comentar todos os questionamentos. Também em razão do processo longo, do Ricardo comentar normalmente, mas saudando aqui todos os auditores que compõem esse Egresso Tribunal de Justiça Esportiva, saudando também o doutor Alberto, que está aqui hoje também na verdade de os recorrentes e inclusos. Excelência, tratando diretamente do caso, saudando também a doutora Ana, nossa nova secretária do Tribunal. Tratando diretamente do caso, em relação ao técnico, com a devida dele, que é o recurso proposto pelo técnico recorrente, a Procuradoria entende que a Comissão Disciplinar julgou o caso com a gravidade que foi e com a medida acertada de se entender que houve sim a ameaça, considerando que o técnico, o Matheus, ele menciona, você tem que apanhar. Para mim, isso caracteriza como procurador uma ameaça. Então, pela posse da imposta do sistema de artigo 243, com a sua condenação em 30 dias e R$ 1.500. Por amor ao debate, caso Vossa Excelência entendam que não ficou caracterizada o dolo de ameaçar, que não está preenchido o requisito do artigo 243C, pede-se a especificação para o artigo 258, para o inciso 2, que havia sido absorvido no primeiro momento pela comissão disciplinar, com a aplicação dos mesmos 30 dias. Em relação ao médico da equipe, o senhor Flávio, também não há recurso da Procuradoria contra esses dois mencionados. O senhor Flávio, o vídeo, acabamos de visualizar o vídeo novamente. No segundo 16 a 19, é clara a agressão que ele pratica contra o árbitro, dando um trânsito covarde nas costas do árbitro. Não há como afastar essa imagem, não há como afastar esse vídeo. A presunção de veracidade aqui da súmula ela foi corroborada com o vídeo. Então, e a aplicação da pena já foi no patamar mínimo de 180 dias. A Procuradoria entendeu que, nesse caso, também restou suficientemente apenado o recorrente, então, pelo que deixou de apresentar recurso, mas se postula ao menos a manutenção aqui da decisão brilhantemente prolatada pela comissão disciplinar com a punição do senhor Flávio, nos termos do artigo 254A, parágrafo 3º do CBJD, em 180 dias de suspensão. Em relação a eles, também, já vou falar na sequência para os demais, mas não se aplica o artigo 182, considerando que não há qualquer prova nos autos que corrobore a versão da defesa de que se trata de competição que considere exclusivamente atletas não profissionais. Não há qualquer documento que demonstre que todos os atletas que participam da competição não são profissionais. Haveria que a defesa comprovar tal fato para se valer do 182. Então, pede-se que seja mantido exatamente como foi a decisão, sem aplicação no 82. Ora, Excelência, tratando-se do recurso que foi imediato dos recursos que contestaram tanto pela Procuradoria quanto pelos próprios denunciados, primeiramente pelo senhor Giovanni Mendes, o vídeo acabado de visualizar, também demonstra que o senhor Giovanni, conforme relatado na súmula e comprovado pela imagem, ele passa o braço esquerdo pelo pescoço do árbitro, o segura e tenta levar até o vestiário, no local que não haveria câmera, e graças à atitude rápida ali do árbitro, ele conseguiu se desvencilhar e se afastar, porque senão a situação poderia ter sido bem pior. Mas o fato é, Excelências, que o relato do árbitro quanto ao ponto, ele é corroborado também pela imagem, a justificar a penalidade que foi imposta ao denunciado Giovanni. Todavia, nesse ponto aqui, a Procuradoria discorda, com a devida vênia sempre, acolhendo a comissão disciplinar, mas discorda quanto ao ponto. Nesse caso, a punição veio devidamente acertada, considerou, sim, a ocorrência da ameaça, sobretudo, porque, além das condutas praticadas, de fato, pelo senhor Giovanni, ele menciona diversas ameaças, como, por exemplo, ali você vai receber o teu, no momento que tenta obrigar o árbitro a entrar no vestiário, no primeiro acesso. Assim, a devida vênia, embora os 180 dias do 254A, a princípio, pareçam também suficientes, nesse caso concreto não é, e tampouco é suficiente a pena de R$ 1.500, previsto pelo 243C. A situação do senhor Giovanni, ela só não piorou porque o árbitro conseguiu se
desvencilhar, senão poderia ter sido ainda mais grave. Mas o fato é, excelências, que a conduta do Giovanni é mais grave que a conduta, por exemplo, do senhor Matheus, técnico da equipe denunciada. E o senhor Matheus, ele recebeu uma pena de 30 dias de suspensão e R$ 1.500 por artigo 243C. A Procuradoria entende que essa pena é adequada, mas entendendo que essa pena é adequada, também não pode se corroborar que a pena do senhor Giovanni é suficiente, porque a conduta dele foi muito mais grave, então ela deve ser majorada. E, excelência, ele passou o braço esquerdo pelo pescoço do árbitro, tentou levar o árbitro até a altura do acesso, proferiu ameaça, razão pela qual a Procuradoria pede que seja majorada a pena do senhor Giovanni. Em relação ao senhor Arnaldo, também o vídeo demonstra a agressão feita sobre a cabeça do árbitro, a ameaça, o desrespeito à equipe de arbitragem, como, por exemplo, as palavras relatadas aqui pelo árbitro, entre aqueles dentro do seu vagabundo, aqui que matamos hoje. Vejam, excelências, também aqui a clareza da ameaça e a clareza da imagem que corrobora a versão trazida na súmula. No momento da desconstituição da veracidade da súmula, até mesmo porque não há como lutar contra a imagem. Dessa feita, excelências, pede-se também a majoração da pena do senhor Arnaldo ante a gravidade dos fatos por ele praticados, que, repito-se, são também mais graves do que os atos praticados pelo técnico. Então, novamente, a Procuradoria pede a manutenção da pena do técnico e, com isso, também a majoração da pena do dirigente, o senhor Arnaldo Silva, pela conduta praticada. Passamos ao senhor Rudinei. Novamente, a agressão, socos, chutes, ameaças, desrespeito, comprovados pelas imagens que acabamos de ver, que corroboram novamente o relato sumular. Veja, excelências, que ele menciona: levante a mão, você não vai reagir, reage que nós vamos ter uma cara dentro do seu vagabundo. Você não sai vivo daqui hoje, seu safado. Uma conduta extremamente lamentável de todos os dirigentes da equipe do Coronel. Não há como o tribunal aceitar esse tipo de conduta, sobretudo pela imagem que passa aqui, uma condenação que não seja suficiente para penalizá-los, passa uma imagem muito delicada. Nesse caso, ele também ficou com a mesma pena do técnico, quanto ao 253C. E repita-se, a pena do senhor Rudinei, a atitude do senhor Rudinei, do senhor Arnaldo, do senhor Giovanni, são muito mais graves que a conduta do técnico. Eles merecem ser penalizados de forma ainda mais severa. Em relação, excelências, ao Coronel Futsal, a situação aqui, o caso em si, ele é longo, mas com a medida dele, ele também se torna um caso simples, considerando todas as provas produzidas pela Procuradoria, o depoimento do árbitro, as imagens demonstradas aqui, tanto na comissão disciplinar quanto hoje, o boletim de ocorrência, tudo demonstra a falha na prevenção e na repressão por parte do Coronel Futsal. Houve lançamento de objetos, houve invasão de quadra por dirigentes, houve invasão de quadra por membros de comissão técnica, houve invasão de quadra por torcedores, há desordem, também caracterizados todos os incisos do artigo 203, inclusive o parágrafo 1º. Ademais, conforme constam nos autos, o Coronel Futsal, ele possui 4 antecedentes específicos e vigentes, ou seja, não é uma equipe que não está acostumada a vir nesse tribunal, não é uma equipe que num dia de fuga de seus dirigentes, pela primeira vez que aparece aqui no tribunal. Pelo contrário, 213, seja por atos de sua torcida, seja por atos de seus diretores, seus prepostos, todas as vezes, já estiveram aqui no passado e esse ano, caracterizando 4 antecedentes específicos do 213. Lembre-se, excelências, que o árbitro relata que a torcida do Coronel atirou uma caixa de tipo cooler cheia de água dentro do bicho, tentando acertá-lo. Lembre-se, excelências, que uma segurança da IPD abriu o portão e chamou os torcedores para acessar a quadra de jogo, torcedores que, inclusive, agridem o árbitro conforme vídeos que constam no processo, que foram devidamente demonstrados em sede de comissão disciplinar. Houve excelência, inclusive, o árbitro sendo agredido, o árbitro auxiliar sendo agredido por um torcedor, também conforme demonstram as imagens. Infelizmente, também nesse caso concreto, também temos agressão de mulheres aos árbitros. Isso é algo raro. Já tivemos no tribunal, inclusive, conversão de pena, considerando que, com o objetivo de que as crianças e mulheres comparecessem ao ginásio,
Esse caso que me parece diferente, porque aqui, mulheres que evidente que não são todas as mulheres que estavam lá, também não são todos os homens, mas é sempre uma parcela que acaba representando, dependendo da atividade, por conta de suas atitudes. Além de tudo isso, além de todas as agressões, além de todas as falhas, além de toda a situação dos seguranças determinando que os torcedores entrassem e vissem o árbitro, além de tudo isso, a IPD, pós-jogo, solta uma nota de repúdio em sua rede social do Instagram, sem apresentar qualquer identificação de envolvidos, sem quaisquer pedidos de desculpas, sem quaisquer tipo de providências a serem tomadas. Pelo contrário, na nota de repúdio que foi anexada pela Procuradoria no processo, a equipe ainda identifica os árbitros com a clara intenção de apontar para os árbitros, como se os árbitros tivessem dado causa àqueles problemas. Aqui, excelência, eu não vou entrar no mérito se o árbitro acertou ou não, até mesmo porque não há aqui qualquer problema que demonstre um erro do árbitro ou do lance, mas ainda que o árbitro tivesse errado, excelência, nada justificaria o que aconteceu nesse caso. Houve uma covardia de dirigentes, uma covardia de torcedores que agrediram o árbitro de forma lamentável, de forma repugnante, de forma covarde. Razão pela qual, excelência, o 213 ele foi bem posto quanto à multa, R$10 mil. Vejam que representa R$10 mil, ou 10% da pena máxima do 213. Como se fosse aqui, excelência, um fato, os R$10 mil já não seria um valor exorbitante. Contudo, são diversos fatos. O 213 aqui, nós estamos acostumados a aplicar o 213 no seu inciso 1, no seu inciso 2, no seu inciso 3. No caso concreto, dá para se aplicar nos 3 incisos, porque foram situações diversas. Nos 3, várias vezes, houve a afronta ao 213. Razão pela qual não há que se falar aqui em redução da multa. A multa foi bem imposta, a Procuradoria se sentiu satisfeita com a razoabilidade e proporcionalidade aplicada ao caso. A Procuradoria não tem intenção punitiva. Pelo contrário, Vossas Excelências sabem que, pelo menos desde que me tornei procurador-geral, a orientação sempre é buscar ao máximo a justiça no caso. Muitas vezes aqui eu peço, inclusive, que o recurso da parte seja proibido, justamente por entender que houve um excesso na aplicação da pena. Não é o caso, excelência, para a devida vênia. Caso Vossas Excelências entendam de outra forma, que poderia ser que eu manifeste o seu respeito com o entendimento diverso, mas aqui o nosso entendimento é de que a pena de R$10 mil ela se mostrou correta e bem aplicada ao caso. Poderiam ter dividido o valor para cada inciso. Talvez a IPD, a hora recorrente, tivesse aceitado de melhor grado. Mas o fato é que, mesmo que eles tenham julgado tudo em uma leva só, não autorizaria a redução do valor de R$10 mil. Da mesma forma, excelência, já vou retornar à perda do mando, mas da mesma forma, o 258D, ele está bem exposto aqui no caso. O 258D, ele menciona as penalidades de suspensão de corridas de infrações previstas nesse capítulo poderão ser acumuladas com a aplicação de multa de até R$10 mil para a entidade de prática desportiva que estiver vinculada no infrator. Excelências, a aplicação da pena 258D foi por conta da aplicação do 243C para os seus dirigentes, está plenamente autorizado o 258D. Aliás, é um dos poucos casos em que se mostra justa a aplicação do 258D. Porque se não aplicarmos um caso desse, de 3 dirigentes, mais um médico, mais um técnico, agrediram de forma... O técnico apenas ameaçou. Mas os outros agrediram de forma covarde e arbitrária, como que vamos aplicar esse artigo? Vai ser letra morta. Esse caso em específico se aplica plenamente ao 258D. E veja, excelências, que a pena também de R$5 mil se mostrou razoável no caso. Ela não é excessiva. Pelo contrário, ela ficou, até poderia ser maior, considerando que foram diversos infratores. Por fim, excelência, o pedido de majoração da perda de mando pela Procuradoria decorre de tudo que já foi relatado, de todas as provas dos autos, do depoimento do árbitro, da existência de boletim de ocorrência, da inexistência de qualquer conduta da EPD visando prevenir e reprimir a situação. A prevenção pode ter ocorrido administrativamente antes da partida, no sentido de solicitar policiamento, mas no dia da partida, no acontecimento dos fatos, não houve prevenção. Pelo contrário, a segurança deixou os torcedores entrarem. Isso não é prevenção. A repressão também não ocorreu. Pelo contrário, após o jogo,
a conduta da equipe foi postar uma nota de repúdio criticando a arbitragem, sem fazer qualquer menção aos atos covardes que foram praticados por seus dirigentes e seus torcedores. Por fim, excelências, 4 antecedentes específicos do 213. Aqui, a pena de 3 mandos, ela se mostra aquém do desejado, ela se mostra abaixo do necessário. É a hora de cada vez mais repudiar esse tipo de conduta e demonstrar que não vai ser tolerado mais a agressão, seja árbitro, seja quem for, dentro da classe desportiva. Pelo que se pede, excelência, a majoração da pena para, ao mínimo, 5 partidas, considerando todo o exposto. Agradeço pela atenção, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Realizada a sustentação pela doutora Procuradoria, passo a palavra ao doutor defensor. Doutor Alberto. Excelentíssimo senhor presidente, quero assumir conosco, condições de quem cumprimento todos os auditores aqui presentes, cumprimento do doutor Fernando, doutor Gisele, doutor Jefferson, doutor Arthur, cumprimento especial do doutor Denis, estamos em lados adversos neste momento, mas respeito é sempre, eu sei que muito, e por vezes esses embates são necessários, o caso é delicado, merece toda a atenção deste tribunal, cumprimento a honra, e sempre muito gentil, nos auxilia, nos ajuda na condução dos trabalhos, já que, de fato, a justiça seja aplicada. Bom, antes de mais nada, é importante decidir que estamos falando de Constituição. Nós estamos aqui falando de futebol com rendas milionárias, com rendas infinitamente grandes, com patrocínios longos e longínquos. Estamos falando de uma equipe de coronel. Uma equipe que, a duras penas, tenta manter o desporto da maneira como se espera, tenta criar, através de projetos sociais, o desenvolvimento da atividade desportiva, buscando, assim, uma inserção social de uma população, de fato, humilde, pobre, e que vê no futsal um pouco de um deleite para poder se divertir, para poder ter um pouco de satisfação nos seus dias que são muito difíceis. Seguindo essa caminhada, excelências, temos também que dizer que o nosso Código Brasileiro de Justiça Esportiva é um ato normativo do Ministério dos Esportes. Ele não é uma lei, ele não é algo constitucional, uma lei federal, ele é um ato normativo. Dito isso, nenhum ato normativo, seja ele qual for, está dissociado de uma interpretação constitucional. Não é possível que tenhamos um ato normativo expedido pelo Ministério dos Esportes que não haja de acordo com o que diz a nossa Constituição. E a nossa Constituição é muito clara ao dizer que não se pode aplicar o bis-in-idem. E aqui peço toda a pena do mundo ao doutor Denis, mas o artigo 258 dele, isso é uma posição deste advogado, ele é um artigo que nasce morno. Porque a partir do momento em que ele viola a Constituição, aplicando o bis-in-idem e tirando da figura dos denunciados a um terceiro para que se responsabilize, ele, de fato, está violando o texto constitucional. E violar o texto constitucional, apesar de termos aqui históricos, não nessa comissão, mas não nesse pleno, mas temos enxergado durante a nossa caminhada muitas violações constitucionais em diversos setores, aqui nós não podemos fazer isso. Aplicação de bis-in-idem, aplicação de desproporcionalidades ou coisas do gênero, é impossível que sejam mantidas. Dito isso, excelências, de imediato, essa defesa pede que se atente aos princípios constitucionais, às regras constitucionais, para que não se cause maiores dissabores. Obviamente, estamos falando de um caso que excede em muito tudo aquilo que nós esperamos da prática disso. Ninguém está aqui passando a mão na cabeça, ninguém está aqui dizendo que tais fatos não aconteceram, mas eu acho que a história contada, ela não é 100% verdadeira, tal como posta na última fala do Dr. Denis. O que se tem aqui é, de fato, um fato grave. É um fato que foi combatido. E, a partir do momento em que se teve este fato grave, houve uma comoção na sociedade, aonde houve um afastamento de todos aqueles que, em algum momento, participaram desse grupo. A equipe do coronel passou a praticar atos sociais, inclusive no jogo de ontem foi criado
um esporte voltado para as crianças, então era um jogo da série ouro, do campeonato, o ginásio estava aberto, então chamaram-se as crianças para participar, trazendo a compreensão. Hoje ainda foi lançada uma nota para a equipe do Coronel, dizendo que está se pregando a paz, que se espera que seus torcedores tenham todo e qualquer, todo o cuidado necessário para que se desenvolva o desporto, para que não se encerrem as atividades. Excelências, me causa um pouco de espécie vir aqui para ouvir que algumas penas, quando foram pesadas em excessivo, foram corretas, e outras penas, que, segundo a Procuradoria, não foram tão excessivas, não são corretas. Ora, o julgado de primeiro grau, ele é, de fato, um julgado que, na ótica deste advogado, ele é inteiro excessivo. Ele foge com as regras do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele foge com as regras da proporcionalidade descritas pelo CPJD e também pela Constituição, e ele viola frontalmente a Constituição. Nada contra, ou qualquer crítica que se faça, não é pessoalizando os auditores da primeira comissão, muito pelo contrário, aqui dentro toda a deferência. Mas o julgado de primeiro grau, ele é de fato excessivo. E ele é de fato excessivo a partir do momento que não se prega conceitos básicos do direito. Quando falamos de ameaças, estamos falando de algo que era possível de acontecer. Neste caso, qual era a possibilidade de acontecer? Qualquer coisa que aconteceu ali, ela poderia ter acontecido. Então, a fala do árbitro que nos traz aqui, porque eles iam me levar para um túnel escuro. Que túnel escuro é esse? Era o túnel da arbitragem, onde ficava o seu vestiário? Ele não deixa claro isso. Ou seja, qualquer ameaça que toda aquela coletividade que se viu no vídeo, que estava ali, fosse fazer, eles teriam feito. Tal como falar. Aqui você merece apanhar. O que não aconteceu? Então, a ameaça, ela aconteceu? A ameaça é possível de acontecer? Sim, mas não dessa maneira. E dito mais, excelências, há que se dizer que toda vez que estamos de frente com a ocorrência de delitos, é necessário que se tenha um boletim de ocorrência. O árbitro se sentiu violado, se sentiu lesado. E ele foi, no mesmo dia, recebeu a polícia militar, fez o seu boletim de ocorrência, e já em Guarapuava, na cidade que mora, ele fez um aditivo desse boletim de ocorrência. Ou seja, ele esteve 2 vezes perante a autoridade policial. Identificou as pessoas 2 vezes. E em momento algum, nesse relato que ele faz perante a autoridade policial, que é quem faz a busca pela criminalização do crime de ameaça, que aqui é um crime, ele fala que cometeu ou sofreu uma ameaça. Digo mais, excelências. O árbitro, quando esteve aqui, dando o seu relatório, que acredito que todos viram, ele falou que ele trabalha no Poder Judiciário. Ele é um funcionário, um servidor do Tribunal de Justiça do Paraná. Ou seja, ele tem o conhecimento de que se ocorresse um crime contra ele, ele deveria denunciar, tal como ele fez. Mas ele não fala que a ameaça o perseguiu. Ele não diz que sofreu ameaça. Em momento algum, ele coloca junto à autoridade policial que a ameaça iria acontecer. Ora, excelências, estamos de frente aqui, pois então, a inaplicabilidade do artigo 243C. É impossível que se aplique neste ato o crime de ameaça, pois o próprio ofendido sequer o fez perante a autoridade policial. Excelência, nós não podemos julgar acima da própria lei. Mas, doutor Roberto, hoje a gente está aqui numa junta disciplinar onde estamos vinculados ao CPJD e é impossível não estar vinculado a ele. Sim, mas nós não podemos estar associados com uma realidade. A realidade nos persegue. No campo, quando falávamos do 243F, que é a tal da ofensa à honra, minimamente se esperava que a honra fosse de fato violada. E essa comissão aqui, esse tribunal, muito bem já entendeu e já decidiu diversas vezes sobre a inaplicabilidade do 243F quando não se há uma reclamação formal sobre isso. Excelências, Vossas Excelências tiveram acesso aos áudios, aos vídeos, e viram toda e qualquer ameaça
ou qualquer questão que fosse ocorrer ali, ela poderia ter acontecido. Ela poderia ter se concretizado. Mas, de fato, se houve a ameaça, ela não se concretizou. Ou seja, era um crime impossível, que não foi relatado e que não foi sentido pelo árbitro nem depois, quando ele foi reviver o caso. Não há que se falar na aplicação 243C. 243C é medida necessária de absolvição. Casos é grave, mas a gente não pode extrapolar. Não pode se punir por punir. Estamos dentro de um tribunal que a sua marca é fazer justiça. E entender que o desporto precisa de medidas sim disciplinares, mas também pedagógicas. Dito isso, a equipe do Coronel já adotou as medidas pedagógicas que vai surtir efeito a curto, médio e longo prazo. E essas medidas são efeitos já das decisões desse tribunal. Percebam, excelências, todos os campeonatos que ocorreram desde esse fatídico, o Coronel não foi mais denunciado. O Coronel não estava. Suas excelências, não há que se falar na aplicação 243C, algo que se pede assume total na Constituição. Caso, e aí individualmente, excelências, indo primeiro no senhor Matheus de Holanda Nunes, o técnico da equipe, o vídeo é claro, excelências. Em momento algum, ele entra em quadra e invade a quadra. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai reclamar da equipe de arbitragem. Mas ele não reclama de maneira assintosa e ele não ameaça. Porque a ameaça que ele cometeu, por que ele não concluiu? Porque aquele era o momento propício para ele fazer isso. Ele não foi ameaçado. O árbitro não se sentiu ameaçado. Não há que se falar em qualquer manutenção de pena ao senhor Matheus. E se mantiver, que seja reduzida, principalmente no que tange a multa de R$ 1.500. Estamos falando de um time praticamente amador, um time que não possui renda suficiente para sequer pagar valores vultuosos ou significativos a seus colaboradores, e aqui o São Mateus é um caso específico. 243C é um excesso, e como todo excesso precisa ser combatido. Com relação ao senhor Flávio Luiz Perotti Júnior, fisioterapeuta, aqui há uma informação que não é clara nos vídeos, com toda a vez, de que ele entrelaça a mão no pescoço e tenta levar ele para dentro do vestiário. Mas, excelências, se vossas excelências voltarem no vídeo, vão observar que naquele momento o árbitro ele era imbuído de um mal injusto. Sendo imbuído de um mal injusto, esse rapaz retira o árbitro do colo e vai levando ele para um lugar onde ele possa estar mais protegido, inclusive próximo aos seguranças que lá estavam, fazendo ali a sua proteção. O senhor Flávio não cometeu um troncão, não agrediu, sequer ameaçou. Excelências, não há de se falar em condenação para o senhor Flávio, ele não cometeu a agressão. Ele tentou livrar o árbitro de um mal injusto. Tal coisa aconteceu também com o senhor Giovanni. O senhor Giovanni tenta empurrar, tenta tirar ele de lá. E, pelo amor de Deus, excelências, estamos no meio de uma confusão gigantesca, que sequer existem palavras para dizer, mas essa confusão só não foi maior porque existiam pessoas que estavam lá para tentar mediar. E o seu Giovanni, o seu Flávio, eram essas pessoas. Eram essas pessoas que lá estão. Excelências, não há de se falar em ameaça. Não há de se falar em aplicação do crime de ameaça. A ameaça não aconteceu. E se aplicar, excelências, ela vai ser, de fato, e isso é uma coisa que é importante que seja dita, ela será entendida como uma jurisprudência muito, mas muito delicada que vão chegar a esse tribunal. Porque a ameaça, para ser comprovada, ela precisa ter a possibilidade de ser concluída. E aqui não ocorreu. Passando, excelências, e não tomando mais o tempo de vossas excelências, é importante que se desmonte uma oratória que foi dita de que a equipe do Coronel foi condenada à perda de 3 mandos de campo porque infringiu 3 vezes o artigo 203. Isso não aconteceu, senhor. Isso não aconteceu. A doutora Procuradoria disse que houve um arremesso de um cooler. Isso não ficou comprovado no salto. Só prova da Procuradoria. Eles não fizeram. Em momento algum havia um cooler lá.
E como dito pelo próprio cronometrista, que veio, o senhor Odilei Martins de Lima, ele falou, mas não tinha nenhum cooler na arquibancada. Eu estava atrás, estava aí, eu vi. Ele disse que tinha um cooler no chão, que pode ter sido derramado, agora aquela confusão que bateu, mas em momento algum houve um arremesso. Ou seja, não tem 213 como um arremesso aqui. 213 é por uma invasão. E foi somente por isso que eles foram punidos com 3 planos de campo. Excelência, a equipe do Coronel foi condenada. E a condenação dela é o que nós temos hoje. Essa condenação de 3 partidas, ela beira o suficiente, comparado com outras infrações que, de igual maneira, foram muito delicadas, como invasão de quadra, como quebra de vidros de outros do vestiário, brigas no estacionamento. Isso teria uma equipe aqui que tomou a mesma quantidade com medidas paulatinas. Não. Aqui, o evento aconteceu, ninguém está mudando. Ninguém está fugindo da responsabilidade. Mas 3 partidas já é o suficiente, sob pena dessas partidas a mais que o Coronel tiver que cumprir, gerar um problema para a manutenção do campeonato. Porque há um desequilíbrio aqui. Dito isso, excelência, com relação à perda de mando, se vossas excelências não entenderem pela redução para pelo menos 2 partidas, mas que não se majore, e que se decida aqui nessa comissão que serão com portões fechados, para que não haja mais custos aqui para o Coronel, para que ela possa disputar o seu ginásio, porém, sem torcida. Para que não haja que se deslocar 100 quilômetros ou coisas que valham, porque isso, de fato, vai prejudicar ainda mais ele. Com relação às multas, excelências, as multas aqui são deveras exacerbadas. Aqui se coloca a discussão de que o Coronel é reincidente, que o Coronel isso, que o Coronel aquilo. Mas a gente tem que dizer o que aconteceu. A equipe do Coronel tentou prevenir da maneira que pôde. Talvez não tenha conseguido prevenir a invasão. Mas é R$ 5.000 para uma invasão está mais do que suficiente. Inclusive, excelência, está exagerado. Agora, falar da aplicação do 258D cumulativamente com tudo isso, mais R$ 5.000, não há de se falar em pena do Coronel no artigo 258D, por ser uma evidente, flagrante violação constitucional. Aqui há um erro de escrita do CPJD, que deveria ser extirpado do Código, sob pena de mais uma injustiça. A equipe do Coronel está sendo aqui apenada de maneira excessiva, no histórico, pela grande questão, mas nós não estamos aqui, excelências, para mudar o mundo. Estamos aqui para tentar fazer justiça. E fazer justiça significa olhar para isso como um pontapé para fazer com que se melhore, fazer com que as coisas aconteçam de maneira melhor daqui para frente. A equipe do Coronel é uma equipe de série ouro, que está comprometida veementemente com a construção de um projeto de inserção social e de retirar essa máquina. Para isso, a equipe do Coronel contratou um dos grandes gestores do futsal, que é o senhor Gerson. O senhor Gerson, conhecido como Aranha, que estava na equipe do Pacto Campeão Paranaense no ano passado, que está assessorando, desde o ocorrido, a equipe do Coronel, para que nada mais ocorra diferente com isso. Excelências, a defesa vem aqui no início do pedido dele à Procuradoria para que seja acolhido o recurso feito e indeferido e julgado improcedente o recurso da Procuradoria, para, em especial, fazer com que a aplicação do artigo 243C seja julgada improcedente e que o artigo 258D também não seja aplicado, com a minoração das aplicações das penas a todos os denunciados, em especial. Defesa do presidente, muito obrigado. Desculpa, meu lugar. Realizado também a sustentação do nobre defensor, só deixando registrado que deixei tanto a Procuradoria quanto a Defensoria se alongarem, tendo em vista a peculiaridade do caso, perfeito? Nas outras não se acostume, é o prazo regimental e pronto. Diante disso, eu vou a palavra ao nobre relator, informando de que, relator, tomarei aqui os votos 1 a 1, perfeito?
Alô? Os votos dele. Então, tá. O teu voto até pode ser, se quiser fazer integral, até faça, mas eu vou... Eu vou fazer, Ah, eu vou fazer integral, presidente, porque e se vai entender na sequência o porquê que vai ser integral, tá? perfeito, mas aqui eu vou coletar um a um, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, vamos lá, presidente. Primeiramente, eu só queria esclarecer que, apesar do recurso voluntário da EPD Coronel não fazer menção que estaria recorrendo também em nome dos demais denunciados em sua qualificação, eu entendo que o pedido de redução das penas é passível de análise com base no disposto no artigo 140A do CBJD, o qual prevê: 140A, a penalidade poderá ser reformada em benefício do réu, total ou parcialmente, ainda que o recurso tenha sido exclusivamente interposto pela Procuradoria por outro réu ou por terceiro interveniente. Ok, presidente? Então, eu vou analisar o pedido também que, no recurso da EPD, ela pede a redução em relação aos dirigentes, tá? Feito tal apontamento, ok? Feito tal apontamento, passo a análise do mérito dos recursos voluntários. Vou começar pela EPD, inverter um pouco a ordem, tá, presidente? Tá? Em que pese o esforço do nome patrono dos recorrentes dirigentes da EPD e da EPD Coronel Futsal, seja na elaboração das razões recursais ou nas contrarrazões ao recurso voluntário da Procuradoria, seja na sustentação oral, entendo que não há que se falar em absolvição, considerando os vídeos, as imagens, a súmula do jogo e o boletim de ocorrência aberto pela arbitragem, que foram colacionados ao processo, os quais evidenciam as ameaças e agressões perpetradas pelos denunciados. Coaduno ainda do entendimento que somente o boletim de ocorrência ou o encaminhamento dos infratores à autoridade policial serviria para eximir a EPD das responsabilidades, motivo pelo qual não se exime das penas aplicadas. Da mesma forma que a EPD exige que o árbitro tivesse aberto o boletim de ocorrência para configurar as ameaças, esquece que também poderia ter aberto o boletim de ocorrência contra o árbitro se entendesse que houve uma imputação caluniosa de crime de ameaça. Então, não entendo que é justo exigir da outra parte aquilo que você não cumpriu, se buscou fazer, tá? Excelência. Acrescento ainda que a ameaça não se dá apenas de forma verbal, mas também por gestos e atos, conforme o artigo 243C do CBJD, o que fica evidente nas imagens. Superada a questão da responsabilização da EPD e analisando a questão da razoabilidade e proporcionalidade das penas aplicadas aos dirigentes e à própria EPD, entendo que não são exageradas as penas de suspensão e as multas pecuniárias aplicadas pelo juiz ACO, por se tratar de equipe da série Ouro, cujo valor apenado estaria dentro de sua capacidade financeira, além das punições envolverem vários atos absorvidos pelos mais gravosos. Some-se ainda os fatores considerados pela primeira comissão quando da sua dosimetria, quais sejam a gravidade e ou a existência de antecedentes. Por fim, quanto à aplicação do artigo 182 do CBJD, entendo que melhor sorte não assista aos recorrentes, eis que se trata de EPD reincidente e as infrações cometidas pelos recorrentes de extrema gravidade. Então, excelência, eu conheço do recurso da EPD Coronel Futsal, mas não dou provimento, ok? Ok. Quanto ao recurso da Procuradoria, tá? Da mesma forma em que pese o denodo do nobre representante do parquê, seja na elaboração das razões recursais ou nas contrarrazões ao recurso voluntário dos dirigentes da EPD e do Coronel Futsal, seja na sustentação oral, também entendo que não há que se falar em majoração das penas de suspensão e ou da perda de mando impostas pela primeira comissão desse pleno tribunal. Conforme já destacado acima, a dosimetria das penas teve por base a gravidade dos atos praticados e a existência de antecedentes, o que só ocorreu em relação ao Coronel Futsal, os demais não tinham antecedentes.
nos termos preconizados no artigo 178 do CBJD, inclusive quanto à questão da perda de mando de campo, motivo pelo qual entendo incabível a majoração postulada. Por esse motivo, recebo os recursos, eis que tempestivos, mas voto pela manutenção in totum da decisão condenatória da primeira comissão disciplinar, negando provimento aos recursos voluntários da Procuradoria, dos dirigentes da EPD e do Coronel Futsal. Esse é o meu voto, presidente. Perfeito. Então, votou de maneira em bloco, conhecendo os recursos, mas no mérito negando o provimento a ambos. Exatamente. Perfeito. Para ficar simples, vamos lá começar. Em relação a Matheus, que eu acho que foi absolvido na primeira já, né? O Matheus de Holanda... O Washington foi Washington. O Matheus, não. Matheus, não. Não, é que eu peguei a decisão de primeira instância para ficar mais fácil para fazer aqui a ticada. Em relação ao Matheus de Holanda Nunes, é o técnico do Coronel Futsal, ele foi condenado a pena de multa de R$ 1.500 e 30 dias de suspensão no artigo 243C, e foi absorvido outro. Então, foi denunciado. Há voto divergente em relação ao técnico? Não havendo resultado que proclama. O doutor Fernando, ele... Manteve tudo, 100%. Isso. Agora, porque caso alguém abra uma divergência, em relação só a um atleta, a um técnico, a um dirigente ou ao clube, é mais fácil até para a gente prosseguir com o voto aqui. Em relação ao Flávio Luiz Perotoni, ele foi condenado a 180 dias de suspensão em infração 254A, parágrafo 3º do CBJD. O relator mantém o apenamento. Há voto divergente? Não havendo resultado que proclama. Em relação a Giovanni Meschi, dirigente do Coronel Futsal, condenado ao valor de R$ 1.500 concreto, 30 dias de suspensão, referente ao 243C, e condenado também a 180 dias de suspensão ao 254A. O relator também mantém. Há voto divergente? Foi condenado em quantos dias de suspensão? Foi R$ 1.500 de multa pecuniária. 30 dias também. 30 dias pelo 243. E mais 180 no 254A. Eu divirjo. Em relação ao senhor Giovanni, 243C, eu só divirjo quanto aos 30 dias e eu vejo que a conduta, ao contrário do que foi apresentado pelo nobre defensor, eu tenho uma decisão muito pontual em relação a esse tipo de conduta e discordo quando o colega fala do conceito de ameaça, né? Então, porque se a ameaça ela poderia existir, eu não posso ficar nesse mundo substrato, subjetivo, da hipótese de que poderia, né? Então, se ela poderia e não aconteceu, o resultado final dela, vamos levantar a Deus, agradecer a Deus que não aconteceu, né? Mas a ameaça aconteceu efetivamente. E eu vejo que realmente a nossa intenção aqui no tribunal não é uma maneira punitiva, mas nós estamos aqui já, acredito que todos os demais colegas, cansados de ver violências e mais violências que vêm sendo praticada nas praças de desporto, seja no nosso futsal aqui, como também em campo. E nós temos que tomar alguma maneira de coibir isso. Então, Excelência, 30 dias, em virtude da conduta, eu vou acolher o pedido da Procuradoria, parcialmente, vou manter o valor da multa pecuniária e majoro para 90 dias. Então, começa a abrir somente no 243C. Né? Começa a abrir divergência, começa a colher os votos. Como vota a doutora Gisele? Eu voto com o voto divergente, em relação ao seu Giovanni. Como vota a doutora Arthur? Eu voto com o relator. 30 dias. Tá, caiu para mim, né? E o senhor vota. Então, com o relator. Pronto. Em relação ao Arnaldo Silva, dirigente do futsal,
Então, por maioria de votos, tá? Por maioria de votos fica mantida a penalidade de primeira instância. Em relação ao denunciado Arnaldo Silva, dirigente do Coronel Futsal, também foi condenado nas mesmas penas, R$ 1.500, 30 dias de suspensão do 43C e condenado a 180 dias pelo 254. Mantendo o meu posicionamento da divergência anterior, voto da mesma forma, ao invés de 30, 90 dias, porque a conduta é a mesma. Doutora Gisele? Acompanho a divergência. Doutor Arthur? Acompanho o relator. Acompanho o relator também, então mantido por maioria. Denunciado Rudinei José Tomalac, dirigente do Coronel. Também, 1.500, 30 dias de suspensão e 180 dias de suspensão dos 254A. Divirjo também. E esse eu vejo que é a conduta mais grave de todos. Né? Sem me alongar muito, eu acho que a doutora Procuradoria trouxe de forma brilhante a conduta, narrou a conduta do senhor Rudinei, e no caso o senhor Rudinei eu majoro para R$ 3.000 a multa pecuniária e 120 dias de suspensão. Como vai, doutor Gisele? Novamente, acompanho a divergência em relação Doutor ao Arthur? senhor Rudinei. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. E em relação ao Coronel? Tá bom, divergente? Eu divirjo em relação ao 258D. Eu acho que o coronel tem que pagar a multa em relação ao 213, mas ao 258D não. Eu acho que cada dirigente tem que pagar pelas suas atitudes, e não o clube. Poderia, mas eu acho que aqui, até como penalidade para cada um, e para, de repente, não voltar a fazer tal ato, eu acho que a pessoa tem que pagar e não o clube. Eu acho que o clube está pagando pelo 213, por não ter, pelos seguranças que não deram suporte à hora que deveria dar, pelo contrário, mas em relação aos dirigentes e aos médicos, não. Isso já é nem aos atletas, isso é um posicionamento meu já antigo. Então, eu absolvo do 258D. Havendo divergência, passo a coletar os votos. Doutor Jefferson? Nesse caso, eu vou divergir da minha nobre colega aqui e vou acompanhar o relator. Então, senhores, eu nesse caso aqui também, eu acompanho a doutora Gisele, mas explico mais, porque eu fui adentrar aqui no mérito e, efetivamente, no primeiro momento, quando a gente olha, é o 243C. 243C é outro capítulo, não caberia 258D. Exato. Né? Mas aí eu fui ver que existe, sim, 4 apenados do 254A. Então, caberia, sim, precisamente, esse 254. O doutor Arthur não votou, né, doutor Arthur? Não. Posso adiantar, doutor Arthur? Pode, fica à vontade. Eu já comecei, né, ficar ruim agora. Tranquilo. Frear. Então, eu também coaduno nesse sentido de que, efetivamente, o 258D, nesse caso, não cabe, porque a gente está julgando o 253, do 213. Se não assim o tivesse, aí sim, por outros distúrbios, os dirigentes entrarem, mas quando envolveu, é tudo o mesmo ato. E todo esse ato, aí sim foi julgado no 213. Se ele não tivesse, e é por isso que eu só divido na modulação da explicação, doutora Gisele, mas entendo que nesse caso não caberia o 258D. Se fosse os dirigentes, dado o tumulto, os dirigentes estão sendo apelados, mas assim, deu tudo um tumulto, não teve invasão de torcida, mas deu um tumulto capaz de apenar o clube, sem a incidência do 213, eu aplicaria o 258D. Só para vocês entenderem. O 258D, sim, é possível. Não é letra morta, mas é letra muito difícil de ser utilizada. E a partir do momento que você entra com o 213, aí vira o Bizini, mas só por causa disso. Não por causa que é letra morta, tá, do Goldstein. Então, nesse tocante, e eu já apliquei no campo isso numa menção do dirigente do Atlético, o Petralha, quando ele invadiu a Baixada para conversar com o juiz, e aí ele foi apenado, e o clube foi apenado. Perfeito? Mas nesse aí, porque não teve invasão de torcida, não teve nada.
Então, foi nesse momento em que foi realizado nesse sentido. Perfeito? Agora, realizado essa minha, passo, então, agora para o voto de ouro do doutor Arthur. Só vou pedir uma parte, tá? Em tudo da tua explanação. Eu entendo realmente que o 258D caracterizaria um bis in idem conforme foi apresentado. Tá? Entendo também que o nosso CBJD é um ato normativo, que nós temos que buscar o amparo na Constituição. Mas, com toda a liberdade que tenho de votar e escolher e ter as minhas convicções, eu tenho uma conduta um pouco mais áspera, né? Em virtude de diversas situações aí que a gente enfrenta que, para mim, são inadmissíveis na prática desportiva. E aí a Procuradoria me deixa numa situação ruim. Eu não entendo que R$10 mil, com toda a vênia, tá? Seja muito para um caso como esse. A primeira comissão deu uma multa de R$5 mil, né? Não, 10 mil e 5 mil somos os 58D. Ah, tá. Eu estaria mantendo os 10 mil, tirando só os 5 mil. Eu estaria mantendo os 10 mil, que é um valor... A Procuradoria... Não, é um salão, mas nós estamos falando de série ouro, de uma gravidade enorme, e o próprio 213 prevê uma multa de 100 a 100. Né? Então, se a Procuradoria tivesse requerido uma majoração... Requeriu do 213? Não. É por isso que eu disse que a Procuradoria me deixou numa situação tanto difícil. Eu vou ser obrigado a reformar o meu voto inicial, após a excelente explanação aqui do meu colega, né? Tenho que me inclinar, concordar contigo em relação ao 258, mas me sinto insatisfeito, e aí agora com a Procuradoria, porque se tivesse pedido a majoração, né, teria o meu voto quanto à majoração, né, porque eu me inclinaria a acolher o 258D e, em contrapartida, majoraria no 213, porque a conduta, para mim, é inadmissível. É como voto. Perfeito. Doutor Arthur, então ficou mais fácil. Vamos lá. Olha, eu também estava para interpretar de uma forma como foi absorvido o 258. O 258 foi absorvido, né? O 258 foi absorvido pelo 200 e... Qual que foi aqui? Não, esse a gente está falando só do coronel, não tem absorção, né? As absorções eram dos outros, né? O que eles fizeram mesmo, eles fizeram a unificação de todos os atos. Arremesso de objeto, briga, invasão, como sendo o único fato, né? Não foi, então, absorção de penas, mas sim um único fato. Um único fato, isso. Então, bem, eu também estaria inclinado a aplicar o 258D, mas claramente está, na minha opinião, respeitando o posicionamento do ilustre relator, eu acho que não se aplica o 258D em razão de não ter penalidade prevista nesse capítulo aí. A penalidade de suspensão decorrentes de infrações previstas neste capítulo. Por essa frase, por esse termo, eu acho que não se aplica, porque não teve nenhuma outra deste capítulo. Então, eu acompanho a divergência. Pelo artigo, só para esclarecer, para ficar registrado, que, na verdade, além da agressão que já foi citada com a silência, as outras foram absorvidas. Então, não é que não foi aplicada, elas foram absorvidas porque se entendeu que o 243C seria mais gravoso. Só não se registro assim. Sim, entendi. Mas, entendi, mas a partir do momento que ele é absorvido, não foi apenado, né? As aplicações desse... Mas aí é uma outra... Mas ele existia. Se quisesse existir aqui, porque teve aqui 180 dias no 254A, então esse capítulo estaria... entendi. Então, por maioria de votos, então, fica mantida, por unanimidade de votos, fica mantida e condenada em R$10 mil no 203, mas por maioria de votos fica absolvido no 258D. Só para falar isso, de decisão aqui, para que o jogo que ainda tem para ser cumprido com o livro do coronel seja com portões fechados. Perfeito. Perfeito. Não, podemos colocar com o portão fechado. A comissão decidiu como?
Porque esse aqui já mudou, né? O próprio regulamento mudou. Sim, não, mas é que como o próprio artigo 213 ele não é claro sobre, só que talvez avaliar um pouco mais, apenas para não haver muitos complementos. Coloca, então, perdido 3 mandos. Tá, que ele colocou. Tudo bem, ele não coloca como, mas o regulamento está com portões fechados, não está, doutor Denis? Está, né? Então, sim, acho que não há problema nenhum a gente colocar aqui Os 3 na mandos decisão. com portão fechado. 3 mandos, pessoal, estamos com os 3 mandos de portão fechado. Todos com um acordo, né? Doutor Fernando, doutor Arthur? Nada a se opor, né? Perfeito. Nada a opor, presidente. Pedido deferido. É a primeira vez que a Procuradoria de Carla Ai. Não, eu acho que sim, é um caso legal, é um caso importante, até para que a gente veja como que vai se portar o 238B, né? E, com certeza, a intenção, né, do clube é reduzir as penas aplicadas, o que também está dentro do seu pleno exercício do direito legal. Agradecendo aí, doutor Fernando Zettler, relator aí de um trabalho árduo e vasto. Agradecer ao doutor Arthur, lá de longe, do interior do Paraná. Agradecer a todas as presenças dos demais. Dou por encerrada a sessão. Pode encerrar a gravação.